Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor, com uma boa noite em Cristo Jesus. Gostaria de convidar os irmãos para uma leitura bíblica. A versão que eu estou usando, irmãos, é NVT, uma linguagem mais atualizada. Todavia o sentido é o mesmo. Carta de Paulo aos Filipenses. Você que está na sua casa, tem a possibilidade de pegar a sua Bíblia. Abra juntamente comigo, por gentileza, a carta de Paulo aos irmãos em Filipos. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o capítulo de número 4 e gostaria de fazer menção do versículo de número 4 ao versículo de número 7 para a nossa meditação nessa noite. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Gostaria de chamar a sua atenção para o versículo de número 4 a seguir. Está escrito assim, irmãos: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se que o Senhor virá em breve. Verso de número 6. Não vivam preocupados ou ansiosos com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que vocês precisam e sendo-lhes grato por tudo quanto Ele já fez. Verso 7. E aí então, vocês vão experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento, e Ele guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. O objetivo, irmãos, é deixar o texto reinar, deixar o texto falar. Nosso objetivo é que a palavra de Deus tenha primazia e não quero impor nesse texto as minhas ideias, quero exclusivamente ouvir o que o Senhor tem a falar conosco dentro desse texto. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo de caos, o tempo é caótico, nós estamos vivendo um período de crise e às vezes a gente chega a se perguntar se é possível ser alegre no caos. É possível, Paulinho, ser alegre em meio a um momento de crise? Esse texto vai nos trazer resposta, vai nos responder em que consiste a alegria da vida cristã, bem como vai nos mostrar qual é o segredo ou qual é o caminho que a gente precisa trilhar, ou qual é o remédio e as precauções que nós precisamos tomar a fim de que nós possamos, mesmo vivendo crise, mesmo vivendo caos, mesmo vivendo um contexto contraditório, desfavorável, ter paz em nosso coração e sermos alegres no Senhor. Irmãos, o conselho de Paulo aos irmãos em Filipos, como nós bem vamos observar, é que eles sejam alegres, que eles comuniquem para Deus aquilo que eles necessitam e que eles possam ser gratos por tudo quanto eles já têm vivido. Porque a nossa alegria ela precisa ser ultra circunstancial. Ela não depende de circunstância. Ela não depende do que está acontecendo fora. A alegria cristã, ela independe do contexto. Então, o nosso grande desafio é que nós possamos confiar no Senhor. Esse texto vai nos desafiar e vai medir até que ponto nós estamos confiando no Senhor e até que ponto nós estamos deixando o que está acontecendo no exterior influenciar aquilo que nós estamos vivendo no interior. Então, o grande desafio dessa noite é que a gente possa
confiar em Deus em meio à ansiedade e o caos, e em meio ao contexto contraditório que a gente está vivendo. Irmãos, nós vivemos a era dos problemas sentimentais e psicológicos. A nossa sociedade vive um contexto de muitas pessoas depressivas, que vivem estressadas, que vivem ansiosas e que vivem totalmente esgotadas mentalmente e fisicamente. Tantos são os problemas que nos cercam que às vezes nós deixamos aquilo que está acontecendo ou aquilo que nós vivemos na nossa sociedade influenciar o nosso coração, e a gente perde a alegria de nossa alma, e a gente perde em alguns momentos a nossa paz em Deus, e isso não pode acontecer de maneira alguma. Então, irmãos, o primeiro ponto aqui é como ser alegre no caos. A gente precisa definir em primeiro lugar a alegria. O que é alegria? Segundo o dicionário, alegria é definida como contentamento ou satisfação. A pessoa alegre é aquela pessoa que tem prazer na vida. Ela vive com prazer, ela vive com intensidade. Para nós cristãos, para nós que recebemos a Jesus como o nosso Senhor e Salvador, aqueles que foram alcançados por Cristo, nós temos paz e alegria no Evangelho. A Bíblia vai nos dizer, Paulo escrevendo aos Romanos, se não me falha a memória, que o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Nós vamos ver também que um dos frutos do Espírito é a alegria. Então, por isso, irmãos, o conselho de Deus é que nós sejamos alegres. Todavia, isso não significa que nós teremos ausência de problemas, mas que em meio aos problemas é possível ser alegre em Deus, pois a nossa alegria é sustentada pelo Senhor, é sustentada pela paz do Evangelho, mesmo na dor, no caos e no sofrimento. É possível nós sermos alegres, porque a nossa alegria ela é ultra circunstancial, ela independe do que está acontecendo fora. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, e a gente sabe que o contexto é contraditório, por isso eu procurei pedir a Deus, e Ele confiou a mim, ao meu coração, essa palavra, que vai ao encontro daquilo que nós estamos vivendo. A Bíblia ela precisa ser aplicável, e a Bíblia tem resposta para todas as situações. Então, talvez você possa olhar e falar, olha, você está dizendo que nós devemos ser alegres, que nós não devemos nos preocupar, mas talvez você que está me ouvindo perdeu o emprego, você não sabe como vai pagar suas contas, talvez você que está me ouvindo tenha problemas que fogem da minha capacidade de entender ou de solucionar. Mas quem escreveu esse texto foi Paulo. Essa carta é uma das cartas da prisão. Ele escreveu em um contexto totalmente contraditório. Paulo aqui, ele está na antessala do martírio. Paulo está aqui há poucos dias ou anos de ser martirizado em uma guilhotina. Paulo estava prestes a perder a cabeça, Paulo estava preso, a situação era desfavorável, mas ele escreve, alegrem-se sempre no Senhor. E ele é enfático e repete, ele fala, eu vou repetir para vocês, vocês devem se alegrar, porque a alegria de Deus, a alegria do Evangelho, ela independe de situações adversas. Bendito seja o nome do Senhor. Os filipenses também, irmãos, não viviam algo fácil. Você está achando que era fácil ser cristão nos primeiros séculos? A vida deles estava em risco. Eles estavam prestes a perder a vida a qualquer momento por conta do Evangelho. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo está aconselhando eles
a serem alegres, mesmo no contexto desfavorável. Irmãos, o que eu aprendo com Paulo na carta de Filipenses, em diversas outras cartas que ele escreveu, é que há um fruto na aflição. A Bíblia diz que a tribulação produz a paciência. Ou seja, o sofrimento na vida cristã não é como você sofrer no mundo. Por quê? No mundo você sofre às vezes à toa, por consequências de próprios atos seus, mas se você está sofrendo em um contexto em que Deus lhe colocou e Ele permitiu que você sofresse, então você vai sofrer produzindo alguma coisa. Paulo produziu. O que Paulo produziu na dor? Irmãos, muita coisa. Entre elas, uma das coisas que ele produziu foi essa carta que está servindo nessa noite de bálsamo para a sua alma e para o seu coração. Aleluia. Essa carta que nós estamos agora usando como base para um aconselhamento, uma palavra de ânimo para o seu coração, é fruto do sofrimento de Paulo. Então, se você está sofrendo, não questione a Deus por que eu estou sofrendo, mas pergunte para Deus para que eu estou sofrendo, qual é o propósito, o que Ele quer te ensinar, o que você pode produzir na dor. Irmãos, esse tempo de pandemia, eu sei que causa ansiedade e é difícil para todos nós em um contexto geral, mas muita gente está aproveitando esse momento e produzindo alguma coisa. Tem gente que está escrevendo livro, tem gente que reatou a sua vida de oração com Deus, tem gente que passou a olhar o quanto é importante a família. Então, a dor pode gerar, porque mesmo no meio da dor, Paulo foi produtivo. Então, eu te desafio nessa noite a perguntar para o Senhor no que você pode ser produtivo nessa dor. O que essa dor pode gerar para você. No que você pode contribuir com a sociedade através da sua dor. Porque há um fruto na aflição. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa alegria não vem de circunstâncias. A nossa alegria, ela tem nome. A nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É nele que nós estamos alegres. E aí Paulo vai mais adiante no versículo de número 6. E ele diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Não vivam ansiosos. Irmãos, a ansiedade é o mal do século. E ansiedade não é drama. Não é frescura. É um problema que deve ser levado a sério. Que espiritualmente pode resolver, pode ajudar. Mas também, se você precisar entrar em contato com algum profissional, também o faça. Porque não é um drama. É algo sério que deve ser enfrentado com seriedade. Mas eu gostaria de atuar aqui na minha área, porque eu não sou psicólogo nem psiquiatra, mas posso te ajudar espiritualmente com um conselho bíblico. E a Bíblia tem esse conselho, para que você não ande ansioso. Irmãos, eu fiz uma pesquisa alguns dias atrás sobre ansiedade, porque esse momento que a gente está vivendo de isolamento social, de ficarmos muito tempo em casa, claro, aqueles que podem, e de ficar trancados, isolados, alguns sozinhos, outros com algumas pessoas, com a família, é um contexto que traz muita ansiedade, é um grande desafio. É um prato cheio para quem tem ansiedade desenvolver crises. E aí eu fiz uma pesquisa, e segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, eu descobri, por acaso pesquisando, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Pelo menos 18,6 milhões de brasileiros lidam com problemas de ansiedade. Só para você ver o quanto isso é sério. E, biblicamente falando, a ansiedade, a palavra grega que a Bíblia utiliza para a ansiedade é estrangulamento. Ou seja, é como se você vivesse sufocado. Como se você não conseguisse respirar. Algo apertasse o seu pescoço.
Quantos de nós, às vezes, não sofremos de ansiedade? Tem ansiedade natural, irmãos, mas quando ela toma proporções elevadas, ela pode causar terríveis males. E quantos de nós, às vezes, não ficamos preocupados com o dia de amanhã? A gente se preocupa com um problema futuro, que muitas das vezes não chega nem a acontecer. E estatisticamente, 70% das coisas que nos preocupam hoje, de problemas que a gente antecipa, nem chegam a acontecer. E aí sabe o que acontece com você? É o seguinte: você fica esgotado fisicamente, você fica sem forças e ao mesmo tempo tem alguns problemas que são reais. Só que aí você não tem força para resolver os problemas que são reais, porque você está exclusivamente concentrado em problemas que você está criando, antecipando, que em 70% das vezes nem chegam a acontecer. E por que a gente fica ansioso? Porque a gente tira os olhos do Senhor e coloca os olhos na circunstância. Então o conselho bíblico nessa noite é que você não olhe para as circunstâncias. As circunstâncias são totalmente desfavoráveis, mas você precisa fitar os seus olhos exclusivamente em Jesus. A gente vê no Antigo Testamento, e para mim a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inerrante, inspirada, do Gênesis ao Apocalipse, nós defendemos isso, e o Antigo Testamento é válido, tem muita gente por aí dizendo que não, mas nós cremos na validade da Bíblia como palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. E o Antigo Testamento vai narrar a história de um rei por nome Josafá. Em um determinado momento da história, ele se viu cercado por 3 povos. E esses 3 povos, Amon, Moabe e alguns dos moradores de Seir, se ajuntaram para fazer guerra contra o povo de Deus. Josafá não tinha armas, Josafá não tinha estratégia, Josafá não tinha tempo, Josafá se viu encurralado. Mas a Bíblia vai dizer que ele convocou o povo para orar, para jejuar, e a Bíblia vai dizer que quando eles oram, ele se expressa a Deus e ele diz: Senhor, nós não temos arma, nós não temos estratégia, nós não temos guerreiro suficiente, nós não temos arma suficiente, não dá tempo de criarmos uma estratégia, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E a Bíblia vai dizer, eu não vou entrar em detalhes porque eu quero ser sucinto, não quero me alongar nas minhas palavras, que ele venceu a guerra, porque os olhos dele estavam no Senhor. Você vai vencer a ansiedade, você vai vencer o medo, você vai vencer a crise se os seus olhos estiverem sobre o Senhor. Nós costumamos nos preocupar demais com muitas coisas, e especificamente com coisas materiais. Vou lhe dar mais uma receita e mais um conselho. Leia hoje na sua casa, quando terminar essa live, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6, do versículo de número 25 a seguir, até o 31. E aí você vai ficar totalmente despreocupado, tá bom? Então, seguindo adiante, como que a gente pode controlar a nossa ansiedade? O que eu faço para encontrar paz em meio a um contexto de ansiedade? Nós precisamos ouvir o conselho do Senhor, a qual Paulo diz para ele, olha, Paulo aconselhando aos filipenses diz que sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Irmãos, pasmem, tem muita gente que vive como se Deus nem existisse. Levanta e não ora, dorme e não ora, não tira nenhum momento para falar, vive preocupado, agoniado, há um peso na alma e na vida, simplesmente porque não consegue tirar 5 minutos para derramar a sua ansiedade, as suas preocupações diante do Senhor.
Tem gente que pensa, não, Deus é onisciente, Ele sabe o que eu estou vivendo, Ele sabe o que eu estou passando. Mas isso não elimina a sua responsabilidade de se relacionar com Ele, de buscá-lo em oração, de confessar os seus pecados, de orar sendo grato pelo ar que você respira, por mais um dia. Irmãos, eu lamento, muita gente faleceu. Infelizmente, eu me solidarizo, me compadeço. Mas você já parou para pensar que você ainda está vivo, que Deus tem te guardado, que Deus tem te dado a oportunidade de mais um dia de vida? Irmãos, que a sua oração seja para que o seu coração seja inflamado. Que Deus inflame o nosso coração até o ponto em que nós possamos orar pedindo para Deus que a gente seja relevante. Às vezes a gente é cristão, às vezes a gente está envolvido em uma igreja local, mas a gente não consegue ser relevante. Por quê? Porque você não dá importância devida para o reino. Mas que nessa noite você possa ver de outra forma e possa orar a Deus pedindo para que você seja relevante. Ser relevante não é ser um grande pregador, ser relevante não é ser um grande cantor, não é ter muitas curtidas, uma página com diversos seguidores, não. Você pode ser relevante simplesmente abraçando o aflito. Deus quer te usar neste momento de dificuldade exclusivamente para que você abrace os aflitos, para que você seja solidário, para que você ajude aqueles que precisam. E nisso você será relevante. Não é o seu nome que vai aparecer, é o nome do Senhor, é o reino. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, qual é o remédio? Irmãos, se a ansiedade é uma doença, biblicamente falando, a oração pode ser um santo remédio. Irmãos, se você persistir na oração, não vai ter outro jeito. A ansiedade, a preocupação e os medos vão ter que sair. Por isso, o meu conselho, o conselho de Paulo, o santo remédio para vencer a ansiedade é: viva uma vida de oração. Porque quando nós oramos, nós trazemos para dentro de nós a paz que existe no céu, a paz que excede todo entendimento. Então, nós, quando estamos vivendo com o céu dentro de nós, não importa o inferno que esteja ao redor, nós temos paz na alma e alegria no nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. Então, após Paulo dar todos esses conselhos, ele vai dizer: e aí vocês vão alcançar a paz que excede todo entendimento, e Ele guardará os vossos corações. Irmãos, a paz que nós procuramos, a paz que o mundo procura, é a convicção que nós temos em Cristo Jesus, conforto e alívio para a nossa alma. Por isso que Ele diz: olha, vinde vocês todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, ansiosos, venha sobre mim, que eu vos aliviarei. Irmãos, o futebol não te alivia, a cerveja não te alivia, o cigarro não te alivia, mas eu tenho certeza que se você vier a Jesus, se Jesus te alcançar por sua santa e poderosa palavra, eu não tenho dúvidas que você será aliviado. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo faz referência ao sentinela. O que era o sentinela? Sentinela era o soldado romano que ficava em um posto, observando ao redor, observando a cidade, montando guarda em pontos específicos, para que se viesse um inimigo ou um outro povo, eles pudessem avisar e se armar, a fim de que o povo não fosse massacrado ou derrotado. Irmãos, em um sentido muito mais profundo, muito mais amplo, Paulo está dizendo: Deus, se vocês fizerem isso, se vocês seguirem essas recomendações, Deus será o sentinela do seu coração e da sua mente. É como se Deus sentasse no trono do seu coração e quando vinha a ansiedade, Ele fala: opa, aqui você não entra, tem guarda. É como se você estivesse vivendo a sua vida e Deus estivesse sentado no trono do seu coração. E quando o desejo de se suicidar, de se matar, o desânimo viesse sobre você e ele tentasse entrar
no seu coração, Deus estará lá sentado como sentinela da sua alma, como guarda da sua mente, a fim de que você vença qualquer tipo de mal. Vamos orar nessa noite, a fim de que Deus seja o sentinela da sua alma, o guarda de Israel do seu coração, para que o desejo de suicídio não entre, para que a ansiedade, se tiver, saia, para que qualquer mal que quiser entrar, lá tenha guarda, e esse guarda será o Senhor. Que Deus seja o sentinela do seu coração. Que Deus seja o guarda da sua mente e da sua alma, para que nenhum mal penetre, porque se Ele estiver lá, nenhum desejo maligno entrará no seu coração. Então, irmãos, Paulo fala da paz de Cristo com tanta propriedade que a gente se derrete. Ontem, quando eu estava lendo esse texto, na verdade não era nem esse texto que eu queria pregar, irmãos, mas na quarta-feira Deus colocou uma palavra no meu coração e Ele me direcionou a essa palavra. Estava com outra coisa em mente. E aí eu falei, mas qual era o contexto de Paulo para ele falar dessa paz com tanta propriedade? Ele vivia em fartura? Não. Ele vivia em luxo? Não. Era preso, foi açoitado muitas vezes em praça pública. Será que a gente suportaria isso? Passou fome, passou necessidade, mas ele vivia em constante contentamento. Passou fome, todavia, isso não o abalou. Ele teve paz em sua alma, alegria em seu coração e foi um grande instrumento nas mãos de Deus. Paulo era um grande problema. Ele perseguia crente, respirava ameaças de morte, queria matar crente, mas Deus pegou aquele grande problema, transformou em uma grande solução e Paulo foi um bandeirante do Evangelho e uma ferramenta importante para a obra do Senhor. Concluindo, irmãos, o mundo não conhece a paz que você tem no seu coração. Por isso você precisa transmiti-la no seu testemunho, você precisa proferi-la, mas nós recebemos essa paz. Essa paz não se compra com dinheiro, essa paz não vem de líderes políticos, essa paz não vem de grande cientista, mas essa é a paz da graça de Deus. Deus é rico em graça e Ele é aquele que pode trazer paz para o seu coração. Que essa mensagem, nessa noite, possa trazer bálsamo para a sua alma, paz para o seu coração e alegria para enfrentar as mais diversas adversidades da vida. Tudo isso é possível através do que Cristo fez na cruz do Calvário, por seu santo evangelho. E esse, nessa noite, são os conselhos da palavra de Deus para a nossa alma. Que você possa ser edificado, que você possa compartilhar essa mensagem e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Vamos orar nessa noite. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque nós recebemos em nosso coração a paz que excede todo entendimento. Nós te damos graças, Senhor, porque por mais momentos difíceis que a gente viva, o Senhor é aquele que é o sentinela do nosso coração. O Senhor é aquele que habita a nossa alma e o Senhor é aquele que nos dá alegria mesmo no caos. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder lançar sobre o Senhor os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades e receber alento para a nossa alma através da sua santa, poderosa e bendita palavra. Senhor, que onde quer que essa mensagem chegar, Senhor, que possa ser um divisor de águas, Senhor, na vida do seu povo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.